Olá, começando aqui nossa continuação da nossa live de ontem. Vou entrar em contato aqui, chamar a nossa convidada, a Ângela. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Ah, A Ângela está chegando aqui com a gente. olá, Oi, boa Ângela, tarde. Olá, tá me ouvindo? Como é que tá o som? Tá bom? som tá bom? Uhum, tá ótimo. Tô te ouvindo. Ai, que bom. Chegou uma convidada aqui, vamos esperar entrar mais pessoas. Deixa eu colocar o fone aqui também. A gente vai continuar hoje a live, né? Hoje a gente vai continuar aqui falando do psiquismo humano, né? Do cérebro, como é que funciona. Hoje a gente vai falar aqui as 5 etapas, né? A sequência que o nosso psiquismo tem de 5 etapas, que faz com que explica bastante, né, Angela, como é que funciona tudo que está acontecendo na vida das pessoas hoje, na nossa vida hoje, né? Às vezes a pessoa está com problema hoje e como é que gerou esse problema, por que que ela ficou nessa situação. Então, essa sequência que a gente vai falar aqui hoje trata justamente disso, né? Os comportamentos, o que aconteceu na vida da pessoa faz, né? A gente vai explicar essas 5 etapas que o psiquismo faz com que esteja acontecendo hoje. Você quer explicar alguma coisa? A gente vai estar falando. Exatamente, é como a Regiane comentou aí, né? O nosso psiquismo, né, nossa mente, ele funciona sobre essas 5 etapas, né? Que é associação, interpretação, generalização, sintonia e repetição. Então, toda vez que uma pessoa passa por uma situação que marque ela, né, de forma negativa, que afete ela, né, ela entra nessas 5 etapas aí que eu acabei de falar aqui, né? Essas 5 etapas aí, né? Então, a gente vai estar começando aqui, vamos começar a explicar, é, às vezes, as pessoas, por que que a pessoa entra nesse estágio que ela está hoje. Aconteceu, a pessoa entrou em depressão. A pessoa entrou em depressão por quê? Ela aconteceu um fato hoje, mas esse fato, ele foi criado, gerado já, né? Que a gente vai explicar como é que ele se formou. Porque um determinado fato prejudica algumas pessoas e outras não, né? Tem a ver com o sentimento dela também, de cada um, claro, é diferente. A situação externa, mesmo sendo a mesma, para pessoas diferentes, a pessoa vê totalmente, né, com um filtro diferente. Ela tem um filtro diferente para ver, ela vê diferente. Então, a gente vai estar explicando aqui a primeira dessas 5 que a Ângela falou, a associação. O nosso cérebro, ele começa, o nosso psiquismo, a mente, como você quiser entender, ele começa, ele faz uma associação. Primeira etapa é a associação. Como é que funciona essa associação? Então, um determinado fato que aconteceu na sua vida no passado, tá? Aconteceu há muitos anos atrás, não importa. Só que hoje aconteceu algo, certo? Aconteceu algo hoje que ele faz uma associação. Qual é essa associação que ele faz? Para ele, tudo que aconteceu no passado, ele liga tudo. Ele cria um link, hoje com o passado, sabe? Então, assim, no passado, digamos que ele usa os 5 sentidos, para ficar melhor de vocês entenderem. Um cheiro que você sente hoje, ele associa algo que aconteceu lá no passado. Nossa, uma pessoa, esse cheiro que eu estou sentindo agora me lembra fulano. Isso se chama associação. Você vê uma
cena, por exemplo, um acidente que aconteceu ali na sua frente agora e aconteceu no passado com você. Ou seja, não está acontecendo agora com você, mas como aconteceu no passado, o nosso inconsciente ele faz essa associação. Passado, presente, aí a pessoa não está nem acontecendo um acidente ali com ela, certo? Só para resumindo, assim, vou explicar, ficar mais fácil de entender. Ela está vendo um acidente ali, ela fez uma associação com o acidente que aconteceu com ela no passado e, de repente, ela começou a passar mal, começou a ter uma crise de ansiedade. Ou seja, ela associou. Então, é isso que a gente estava explicando no começo. Como é que, por que hoje está acontecendo hoje? Porque hoje você está com ansiedade, com a depressão. Tem toda essa estrutura por trás. Primeiro, a associação. Né? E segundo, tem a interpretação. Você quer falar, Ângela, da interpretação? Se está algum exemplo aí para as pessoas entenderem? Então, a interpretação é, como a Regiane acabou de comentar, às vezes, o que acontece? É tudo aquilo que, a maneira como o nosso cérebro, ele interpretou aquela situação vivida, né? Então, é isso aí. Eu gosto de lembrar, eu era péssima em interpretação de texto, para vocês entenderem. Gente, é a mesma interpretação. Então, assim, na escola não tinha interpretação de texto, a matéria, só que cada pessoa acaba respondendo de uma forma diferente, né? Gente, eu era péssima. Eu nunca tirava nota boa em interpretação de texto. O nosso inconsciente, eu também acho que ele é um péssimo interpretador, na maioria das pessoas. Porque vê uma cena, interpreta totalmente diferente, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa falou uma coisa e ela interpretou outra. Por quê? Porque a base de conhecimento que ela não tem o conhecimento da outra pessoa. Ela acaba interpretando de uma forma diferente. Aí pode acontecer o quê? Um mal entendimento, uma briga, uma confusão. Hoje em dia, por exemplo, no casamento, no relacionamento, aconteceu algo ali, ela interpretou totalmente de uma forma diferente, errônea, e lá se vai começar a confusão. Certo? Aí agora a terceira sequência da etapa aqui, a generalização. O que é generalizar? É você ver tudo igual, parecido. É que nem, por exemplo, um cachorro grande e um pequeno. É diferente. Uma criança, para ela, tudo é igual. Ela consegue, desde criança, a gente generaliza, né? Uma criança é normal generalizar. Uma bala pequena, uma bala grande, um evento que faz ela chorar, por exemplo. Para ela pode ser algo pequeno, sem importância, como pode ser algo grande. Tem criança que tem medo de palhaço, por exemplo. Ela generaliza. Um urso, um animal, tipo assim, um leão que ela viu ali na televisão, que ela ficou com medo. Aí, de repente, ela vê um palhaço, ela generaliza do mesmo jeito, como se fosse igual. E não tem nada a ver. Né? Ela generaliza. Tipo assim, nossa, você faz com que tudo seja igual, e não é. Então, acontece isso da generalização também. Uma outra coisa que acontece é a sintonia. Parece muito com a generalização, só que da sintonia é bem interessante. O que é a sintonia? Então, a sintonia, o nome já diz, sintoniza, atrai. Como é que atrai? Sintonizar. O nosso inconsciente, ele acaba atraindo, por exemplo, pessoas e situações relacionadas ao que aconteceu com a gente no passado, mesmo que a gente não queira. Então, aconteceu um fato no passado, eu não queria que acontecesse, ele entra em sintonia, por exemplo, você quer falar, Ângela, o caso, achei bem interessante, eu lembrei lá do caso que o professor até falou, né, sobre o leão, né, que ele se atrai, né, sintonia, ele atrai, ele generaliza, né, lá do soldado, e entra em sintonia, a pessoa entra em sintonia. Por exemplo, tudo que ela vê, tudo que acontecer na vida dela vai ter um policial envolvido, por exemplo. Você quer falar da sintonia? Um caso? É de
de um leão, né, de circo, e na verdade, né, esse leão ele escapou e atacou uma criança. E os policiais mataram esse leão, né? É, então, na época que aconteceu isso, tinha o filhote do leão, né? Que estava ali Isso. presenciando. Então, muitos anos para frente, né? Esse leão começava a rugir, né? Esse leão já adulto, que era filhote na época, que presenciou isso, ele começava a rugir muito alto, né? E as pessoas não sabiam o porquê que ele estava ali tão incomodado, né? E agitado. Então, o porquê? Aí, chegando mais próximo, estavam os policiais ali fardados e eles explicaram que o que era o acontecimento que tinha acontecido há muitos anos, muito tempo atrás, né? 10 anos atrás, mais ou menos, né? Que tinha acontecido esse fato. Então, como o filhote tinha presenciado e tinha visto que eram policiais que mataram, né, o seu pai na época, então o que ele criou? Associação. Ele interpretou e associou, né? O que ele via? Quando Que ele história via os policiais interessante, fardados. gente. Olha bem a história da Ângela. Nessa história, ele fez tudo isso. Nosso eu inconsciente, ele associou, ele interpretou, generalizou. Então, ele estava vendo os policiais fardados, né? Que o quê? Os policiais mataram o pai dele, né? Então, é como a mente do filhote deu aquela interpretação. Então, os policiais explicaram o motivo dele estar agindo daquela forma, né? Então, embora tivesse acontecido muito tempo atrás, mas era sobre isso que a gente está comentando, a estrutura do nosso cérebro, né? Que como a mente vê, né? Como cria muitas vezes as distorções, as disfunções. Isso. Aí trazendo para o lado da sintonia, ou seja, uma pessoa que aconteceu algo com um policial no passado, ela vai atrair. Ela vai estudar por muitos policiais, por onde ela andar, ela vai ver muitos policiais. Você acaba atraindo, fica aquilo, né? Hoje em dia também tem um exemplo bastante interessante que as pessoas gostam de falar, por exemplo, de você atrair. Por exemplo, eu quero comprar um carro vermelho. A partir dali eu só vejo carro vermelho. Entre aquela sintonia também. Parece que tudo quanto é carro é vermelho. Não existe carro mais de outra cor. E a última etapa, a gente já falou da associação, a generalização, interpretação, a sintonia e a compulsão, a repetição, ou looping, né? Que a gente falou ontem, é uma das 3 regrinhas, e inclui aqui também. A sintonia atrai, acaba repetindo tudo que aconteceu. Por que a pessoa está hoje nessa situação? Ela atraiu, ela associou, fez uma generalização e hoje está se repetindo, que ela não queria que se repetisse. Vamos voltando aqui para a segunda parte da nossa live, que tinha caído a conexão. Vou estar chamando aqui a Ângela novamente. Tem como controlar, né? Uma das coisas que não dá. Então, vamos continuar aqui, Ângela. Agora deu certo, Ângela. Nossa, a internet aí... Deixa eu arrumar o microfone. Não tem como. Acabou caindo, né? Não, e eu nem percebi que tinha caído e fiquei aqui falando sozinha. Acontece. Então, a gente estava falando sobre... Vamos resumir, voltar aqui, né, Ângela? Talvez a pessoa vá estar entrando agora. A gente hoje está falando, a gente já tinha falado todas as etapas do que o nosso psiquismo ele leva, né, para você entender o que está acontecendo hoje com a sua vida. Então, como ele faz? Ele faz uma associação, a gente falou, a gente vai fazer um resumo rápido aqui, breve. Ele faz uma associação, ele generaliza, ele faz uma interpretação, ele entra em sintonia e ele entra no estado de compulsão e repetição. Né? Então, Exato.
a gente está explicando exatamente essas etapas, 5 etapas que o psiquismo humano leva para justificar ou para você entender o porquê que está acontecendo o problema hoje que você está passando, certo? Então, para você entender como é que funciona. Por que você atrai, essa questão de estar atraindo, por que eu atraio? Ah, por que está tudo errado na minha vida? Ah, eu não queria ter um relacionamento assim, mas por que eu só atraio um homem que não presta? A gente trabalha muito, eu trabalho muito com mulheres, e as mulheres, nossa, mas eu não queria ter um casamento assim, um namorado assim, mas eu acabo atraindo. Por quê? Né? Então, você quer falar mais alguma coisa? Um resumo, Ângela, do que a gente já falou? Na verdade é isso que a Regiane, a minha amiga, está comentando. É que a gente já estava online, acabou caindo, né? Por isso que a gente está dando aqui uma repetição de novo, né? Mas é isso mesmo, né? A gente está falando sobre o nosso psiquismo, né? Como ele funciona, que muitas das vezes ele cria as disfunções, né? Aí criamos bloqueios na nossa vida, né? E nós estamos aqui justamente para levar esse conhecimento, um pouco do conhecimento, né? A essas outras pessoas que, assim como a gente lá no passado, também não sabia, né? Não entendia nada sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? E esse mês, inclusive, a gente está exatamente, né? Até minha amiga está fazendo também a campanha dela, né? Do Janeiro Branco. Janeiro Branco. Você está fazendo algum, Ângela? Começou? Então, eu comecei aqui também, falar sobre a conscientização, né? Dos problemas emocionais, né? Então, é esse mês, né? Que está enfatizando bastante, né? Visto que hoje, cada vez mais, a gente vê que aumenta os casos de problemas emocionais, né? Visto principalmente depois da pandemia, né? Mais da metade da população está com problemas emocionais, ansiedade, tem aumentado esses problemas, né? Então, a gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido, com aquilo que a gente se formou e aprendeu, a levar esse conhecimento para as pessoas, né? E é muito importante. Às vezes a pessoa vê uma live dessa, por exemplo, se ela não tiver problema, ela compartilha com alguém. Olha, fulano, você queria entender por que está acontecendo isso na sua vida? E como evitar também? Como é que se resolve isso, hein, Ângela? Então, assim, a gente falou que o inconsciente, ele faz tudo isso, né? Tem essas etapas até a pessoa chegar na situação que ela está hoje. E como é que se resolve isso? O que ela pode estar fazendo para resolver? Que a gente pode estar dando aqui de dica para ela poder estar resolvendo isso, ela sair dessa situação. Você quer falar alguma coisa? Exatamente, né? A gente está aí, né, para ajudar as pessoas a tomar consciência, né, que hoje em dia está cada vez mais afetando a maioria da população, né? Até mesmo as crianças, todos, né? Não Porque tem idade. não tem idade, não tem classe social, não, não tem nada disso, né? E muitas vezes, né, a pessoa está precisando de ajuda e por isso que a gente traz a conscientização, né? Aqui, através, a gente está trazendo através dos vídeos, né? Porque muitas vezes até mesmo a pessoa não se entende e não sabe o porquê disso que ela está passando, o que ela está passando, que são sintomas de depressão, e nem ela mesma sabe, nem ela mesma toma consciência. Não sabe nem o que tem. Às vezes sabe de algum sintoma. Eu estou tendo esses sintomas, mas a pessoa não sabe o que é, né? Você não sabe o que é. E a gente, tomando essa concentração, às vezes a pessoa, nossa, esse sintoma é o quê? Estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com pânico, eu estou com o quê? Que quanto antes a pessoa ela começar a se tratar, certo? Para buscar ali a cura dela, né, vai evitar muitos. A gente, hoje em dia, no mundo, a gente tem um grau de... Nossa, assim, eu vi essa semana uma reportagem de suicídio muito alto, muito, muito alto, entre os adolescentes. Eu estava vendo. Então, assim, o nível de suicídio entre os adolescentes hoje, a cada 11 minutos,
um adolescente se suicida no mundo. Então, isso é muito. Imagina, em uma hora, quase 6 adolescentes estão tirando a vida. Adolescentes de 10 a 19 anos. Agora, antes da live, eu estava atendendo uma adolescente de 15 anos. E, assim, é muito interessante. As pessoas, essa conscientização. Gente, não tem idade para problemas emocionais. Criança, eu já atendi uma criança de 6 anos. Ela tinha medo da mãe morrer. Não queria mais sair de casa. Ah, olha só, para vocês, tudo que a gente falou nessa situação, dá para colocar no caso dessa criança. Associação, a generalização e a interpretação. A criança de 6 anos, o que aconteceu? A mãe dela começou a ter medo de causar a morte de alguém com Covid. Não era de morrer de Covid. Eu atendi a mãe e a filha, para você ver. A mãe me procurou, a gente atendeu ela, olha, minha filha agora começou a ficar com medo. Por quê? A filha começou a ver a mãe com medo. A mãe adoeceu num dia, num shopping, que ela comeu lá e passou mal. A filha associou o quê? Ela não queria mais sair de casa, associação. Ela associou que toda vez que ela saísse de casa, ia acontecer o que aconteceu, a mãe ia passar mal. Ela generalizou. Como assim generalizou? A mãe passou mal no shopping. Ela generalizou de que forma? Ela não queria ir só para o shopping. Ela não queria ir para a praia. Ela não queria ir para a casa da amiguinha. Ela não queria ir para a pracinha perto de casa. E o pior, ela não queria mais ir para a escola, Ângela, acredita? Então, acho que esse caso eu lembrei agora, né? Fica bom para o pessoal entender. Generalizou. Então, outra coisa, interpretação. Às vezes a mãe dela dava uma tossidinha, Ângela. Aí o que aconteceu? Ela, mãe, a senhora tá bem? Mãe, a senhora não vai morrer, não? Tava desse jeito. Então ela interpretava. Tudo que a mãe se mexia, ela ficava assim olhando para a mãe. A mãe dela, né, me procurou para atender a filha também, que ela já estava melhor a mãe, ela, você vai atender minha filha também. E aí a filha ficava, mãe, a senhora tá bem? Então, interpretação. Então, isso explica bem. Ele atrai isso. Então, ela generalizou, ela interpretou, essa criança associou. E você vê, a sintonia. Eu acho que a sintonia, onde é que entra aqui? Porque ela também ficou com medo só em negócio de Covid também, igual a mãe. Olha só. Então, ela criou assim de Covid, ficava pensando. A mãe, a sintonia dela, qualquer doença era como se fosse. Ela estava entrando em estado já de pânico, já tinha procurado fazer vários tratamentos para dores aqui, e que ela sentia e não tinha resolvido, e com a terapia, graças a Deus, a dor que ela sentia nas costas sumiu no ombro. A gente não trata problema no corpo, mas como era emocional, que estava se refletindo, né? Aconteceu aquela, que a gente chama de somatização, ela ficou ótima. Eu já peguei muitos clientes com problemas de dores nas costas, que estavam fazendo fisioterapia, e era simplesmente emocional. Quando tratou causa emocional, que está trazendo hoje problema. E o pior de tudo que eu acho é a repetição, né? A pessoa ela está sempre cometendo os mesmos erros, atraindo o emprego. Como é que no emprego? Eu não sei, eu estou atendendo uma cliente agora que ela queria muito sair do emprego e é difícil hoje em dia. Imagina você sair do emprego porque você não aguenta o chefe, o patrão, você está doente, está passando mal, mas você precisa do dinheiro. E aí? O que você faria? Todo emprego que ela arruma, acontece esse problema de um chefe ruim. Mais outro problema. Vai adiantar ela sair desse emprego? Ela vai arrumar outro emprego ruim. Repetição. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E como a Ângela falou, a gente está aí. Hoje a campanha, eu estou fazendo. A gente trabalha a campanha do Janeiro Branco. A gente trabalha com a terapia rápida, breve de resultado, né, Ângela? Isso aí. Focada em resultados. Focada em resultado. E como Janeiro Branco, gente, às vezes a pessoa não faz terapia porque acha que é caro, né, Ângela? A pessoa passou a vida toda gastando dinheiro com remédio e acha que terapia é caro. A pessoa perdeu relacionamentos, casamentos, viagens, oportunidades na vida
e acha que terapia é caro, se ela for ver o tanto. Mas, falando aqui, a campanha, a minha no caso, Ângela, eu coloquei um precinho assim, ó, precinho social para quem não tem condição. Então, eu também estou oferecendo ajuda nesse sentido, com valor social, exatamente. Aí, como a minha amiga falou, porque muitas pessoas às vezes acabam não procurando, né? Porque, como a Regiane aí, minha amiga, acabou de comentar, porque muitas vezes, ai, terapia é muito caro, não é para mim. Às vezes a pessoa pode pensar, não é para mim, né? Mas eu vejo assim que, na verdade, a terapia é para todos. Todo mundo precisa, todos. Mas muitas vezes a pessoa ela não vê assim, né? E ela não sabe, né, o quanto benefício traz para a vida dela, né? Porque quanto vale o nosso bem-estar, a gente tá bem, né? Vale muito, né? Porque eu vejo assim, se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar do resto? Como que a gente vai trabalhar? Como que é a nossa vida, né? A nossa vida é o reflexo aqui de fora, é o reflexo do nosso interior, do que não está bem aqui fora. Então, por quê? Porque alguma coisa não está bem dentro de nós, né? Dentro da nossa mente, né? E nada melhor, né, do que fazer da nossa mente um lugar melhor para a gente viver, porque a gente está, na maior parte das vezes, dentro dela, dentro da nossa mente. A gente tem uma E se companhia que a gente quer 24 horas do dia. E se a gente está bem, automaticamente aqui fora flui. É isso que eu queria dizer, né? Complementar aqui, que se a gente está bem, automaticamente aqui vai correr tudo bem, né? Ao nosso redor vai começar a fluir, vai ter mais leveza, a gente vai se sentir melhor e vai levar também essa leveza na nossa vida, né? Visto que hoje, né, é um mundo tão corrido e tão estressante, então é muito benéfico, né, fazer as terapias, né, que é uma forma de um tratamento que não é agressivo, né, assim como muitas medicações que causam os efeitos colaterais. Sem contar que a medicação não cura, né? O pessoal passa 5, 10 anos e cada dia aumenta a dose. A gente tem muita coisa para falar, né, Ângela? Exatamente. Mas como eu disse, a Ângela vai ter um atendimento agora e a gente vai marcar outro dia para continuar. A gente está fazendo essa série, né, de 3. Vamos colocar 3, falta a última. No próximo live a gente vai estar falando do cérebro trino, tá? A gente vai estar explicando. É o cérebro. A gente vai explicar os 3 cérebros, tá? Então, na próxima live aí, a gente vai estar explicando sobre os 3 cérebros. E a gente vai estar explicando, passando, deixa suas perguntas aí, tá? Entre em contato aí, tem nosso link aí na bio, tem nosso link aí, pode entrar em contato comigo, com a Ângela. Exatamente, é isso que eu ia falar. Entrar em contato com a gente, né? Ou com os profissionais, né? Ângela? Sim, Conversar, tirar dúvida, né? Tirar dúvida. Melhor. Com certeza a gente vai ter prazer em estar ajudando, né? A pessoa, né? Que ou ela está passando por algum problema, ou está ajudando algum amigo que está passando por esses problemas, né? Problema aí de depressão, de ansiedade, problemas emocionais, né? Que afetam tantos as pessoas no mundo de hoje, né? É muito triste a gente ver muitas pessoas aí querendo tirar a vida, né? É horrível, é desanimador, é triste, né? Então, isso é o que tem me ajudado também a se pôr aqui em movimento, a levar mais do conhecimento que a gente tem para essas pessoas, né? Porque a gente pode estar evitando, né? Dessas pessoas, né? A cometer suicídio. Exatamente. Isso que eu estava pensando quando eu escutei essa reportagem, né, da quantidade de adolescentes que cometem suicídio no mundo hoje. Eu fiquei, nossa, eu posso... o que eu faço para conseguir, sabe, dizer assim, olha, vem que eu te ajudo, deixa eu te ajudar, tá? E seu filho precisa de ajuda, a gente quer entrar em contato, né, o máximo possível. Por isso que é bom quando alguém compartilha, fala, que as pessoas estão precisando de ajuda. Pois é, Ângela, fica gratidão aí pela sua presença. Eu que agradeço, gratidão também para as pessoas que tiveram presente aqui agora
e as que não estiveram, talvez mais tarde, ter oportunidade, porque a live vai ficar gravada, e como a Regiane comentou aí, a minha amiga, né? Quem tiver aí disposto a ajudar alguém, né? Enviando essa live, compartilhando ela e também buscando ajuda, né? Pode ser de uma de nós aqui ou de algum outro profissional, né? Que ajude Aproveitando nesse essa sentido. campanha aí do Janeiro Branco, né? Aproveita Exatamente. a campanha do Janeiro Branco. Não deixe para depois o que se pode fazer hoje, né? O que pode se chamar de hoje, né? É isso que eu gostaria de dizer, né? É isso. Gratidão mesmo. Gratidão por todos que tiveram aqui e os que ainda vão assistir essa live que vai ficar gravada. Gostaria de agradecer. Até a próxima live. Até mais. Até mais.